Oi, gente! Hoje nós viemos falar sobre um assunto que vai sanar muitas dúvidas que vocês têm sobre serviços de arquitetura. Primeiro eu vou contar para vocês sobre como funcionam esses pacotes e por que nós fazemos dessa forma, e depois a Adriele vem aqui contar para vocês como funcionam os pacotes de serviços no Estúdio Vivate. Então já se inscreve no canal, compartilhe com os amigos que têm interesse nesse assunto e vem crescer com a gente. Começar, o que são esses pacotes de serviços? Então, sabe quando você vai no self-service e começa a adicionar os alimentos que você deseja até ficar satisfeito, tanto na quantidade quanto no valor final? Bom, é isso. Os pacotes de serviços funcionam exatamente dessa forma. A gente apresenta nossos serviços em uma escala lógica de qualidade de tempo de dedicação e o cliente fica à vontade de escolher qual se adequa melhor a ele, sem ter a obrigação de pagar por uma coisa que ele não vai usar. E quais são esses serviços? Bom, o arquiteto ele fica responsável por fazer projetos de arquitetura interiores que comandam projetos complementares, como projeto elétrico, estrutural, hidráulico e assim vai, outros projetos complementares. E por muito tempo essa foi a única forma de entregar o nosso trabalho, ou seja, uma demanda gigantesca, porque além de criar o projeto, nós temos que passar por todo o processo criativo, que apesar de muito gostoso, é uma parte bem desgastante. Também o arquiteto ele é responsável por detalhar todos os desenhos depois, também passar por todos os processos burocráticos de aprovações com prefeituras e órgãos públicos, que é uma parte que a gente tem que entender muito das leis e normas vigentes. O arquiteto também é responsável por fazer visitas em loja, ajudar o cliente nas escolhas dos materiais, depois detalhar tudo isso e compatibilizar tudo isso com os projetos complementares que eu já citei. E muitas vezes refazer e corrigir possíveis mudanças no projeto. Enfim, isso só para começar. Isso sem contar com o tempo e custo de deslocamento. E todo esse processo ele pode durar meses, ou seja, é óbvio que vai acabar sendo um serviço caro. Mas com o decorrer do ano, o mercado ele vem mudando muito e as necessidades das pessoas também. E nem todo mundo precisa de um projeto completíssimo desse jeito, não é mesmo? Às vezes as pessoas só desejam uma mudança de revestimento de parede, ou às vezes um projeto de um rack, de um painel de TV, ou apenas um direcionamento, uma ideia, uma dica. E daí que vem o processo de consultoria de arquitetura interiores, onde nós não fazemos projetos, nós só damos ideias para que as pessoas consigam executá-las sozinhas. Inclusive, nós fizemos um vídeo sobre consultoria aqui no canal, que eu vou deixar linkado aqui na descrição do vídeo. E agora eu vou passar a bola para a Adriele, que ela vai explicar para vocês como funcionam os pacotes de serviços aqui no Estúdio Vivate. Olá, gente! Então vamos falar dos pacotes de serviço aqui do Estúdio Vivate. Geralmente a gente apresenta de 2 a 3 pacotes para cada categoria, digamos assim. Então vamos pensar nessa escala da seguinte forma: consultoria, projeto e serviços de obra. Então, vou mostrar aqui para vocês quais serviços possíveis para cada uma dessas categorias, para cada um desses pacotes, e vou mostrando parte dos slides que a gente apresenta na proposta para vocês se familiarizarem um pouco mais. Primeiro, a consultoria. A consultoria pode ser tanto de arquitetura, quanto de interiores, de residencial, comercial, sobre métodos construtivos, viabilidade legal, viabilidade financeira. Seja qual for a sua dúvida, a gente senta juntos por algumas horas para tentar resolver o seu problema. Então é mais uma conversa do que uma produção de desenho. E depois vem os serviços de projeto. Tanto para projeto de arquitetura quanto para projeto de interiores, o processo é o mesmo, porque a demanda é a mesma. A única diferença é que no projeto de interiores não entra aquela parte legal e burocrática. No nosso pacote mais básico, a gente entrega o estudo preliminar, que são os primeiros desenhos de projeto, o projeto legal, que é a nossa obrigação e de nada tem a ver com a planta, o 3D entregue ali no estudo preliminar. Essa é uma etapa séria que deve ser levada a séria também. E é sempre bom lembrar que esse projeto legal não serve para ser levado para a obra. Para isso, a gente tem o projeto executivo, que também está no nosso pacote mais básico. Ou seja, a gente não entrega somente uma plantinha ou um 3D.
Porque o que a gente entende? O estudo preliminar, ele é feito para o cliente entender como vai ser a casa dele. O projeto legal serve para a prefeitura saber como vai ser a casa dele, para ver se está tudo dentro das normas. E o projeto executivo é para a equipe de obra conseguir construir aquele projeto lindo que o cliente viu na primeira etapa. Porque você acha que com os desenhos do estudo preliminar e do projeto legal, a equipe de obra consegue executar perfeitamente igual está lá no projeto inicial, da forma que todo mundo imaginou, da forma que todo mundo idealizou? A resposta é bem simples: não. Não consegue. Se você conhece algum pedreiro, construtor, mestre de obras, empreiteiro que consegue essa façanha, por favor, me apresente. E eu tenho certeza que ninguém conhece, porque isso não significa que há uma incapacidade desses profissionais em executar uma obra. Isso só significa que sem um projeto executivo você não consegue saber como construir aqueles pequenos detalhes. Então não vai ficar conforme o planejado. É impossível, é humanamente impossível. Então, na nossa metodologia de projeto, o projeto executivo precisa estar em todos os pacotes de serviço, porque é ele quem garante a realização do sonho do cliente e também o nosso portfólio, e nada mais. E existem os serviços adicionais que o cliente escolhe ou não se ele quer fazer com a gente, ou se ele quer contratar um outro profissional para fazer, ou se de repente ele mesmo quer fazer, dependendo do serviço é possível. Então a gente deixa bem claro a importância de cada um deles. Então não significa que eles não irão acontecer, só significa que eles não entrarão no escopo do nosso pacote de serviço. O primeiro são os trâmites legais. Eu disse que o projeto legal é a nossa obrigação, mas os trâmites legais não precisam ser. Qualquer pessoa pode pegar um projeto assinado por mim e ir até a prefeitura e protocolar ele, e depois ir fazer a retirada, entender o que precisa ser corrigido, me devolver para a correção e fazer esse protocolo novamente, e todo esse ciclo até que o projeto seja aprovado. Então eu vou fazer os desenhos, mas eu não vou fazer todo esse trâmite, plotagem, coleta de assinatura, protocolo, etc. Outro serviço adicional é o anteprojeto, que acontece entre o estudo preliminar e o projeto executivo. É uma etapa de maior especificação, detalhes, definição de materiais, revestimentos, antes de definitivamente irmos para o projeto executivo. Então, o cliente ele pode ir até a loja sozinho e fazer essas escolhas, ou ele pode contratar a gente para fazer esse serviço. E por que a gente faz dessa forma? Porque tem gente que simplesmente adora fazer isso, que gosta de ir até as lojas e pesquisar, que se diverte nesse processo. Mas tem gente que já não gosta tanto, ou que não tem muito tempo, ou que tem dificuldade nas escolhas, e aí chama a gente para auxiliar nesse processo. E aí a gente vai com ou sem essa pessoa até as lojas, ou a gente pesquisa para ter uma maior especificidade de todos os materiais. E aí a gente coloca no 3D de novo, para a pessoa bater o martelo naquelas decisões. E aí sim a gente parte para o projeto executivo. E as duas formas funcionam muito bem, porque a gente dá todo o suporte independentemente do pacote escolhido. Outros serviços que podem ser adicionados são o estudo de viabilidade financeira e o orçamento executivo. Bom, qual a diferença entre eles? Acho até que esse pode ser o próximo vídeo sobre os serviços Vivati. O que vocês acham? Me digam aqui se vocês têm interesse. Mas, resumidamente, é o seguinte: são serviços para saber se a obra vai caber no bolso do cliente. Então, o estudo de viabilidade financeira, ele acontece lá no início do projeto, portanto, ele é mais estimativo. O orçamento executivo, ele já acontece ali com o projeto executivo, então ele é muito mais preciso. E tem também os serviços complementares que a gente não executa no nosso escritório, mas a gente compatibiliza todos eles lá na fase de projeto executivo. Então, se o cliente ele não quiser contratar esses serviços, esses projetos, que na maioria das vezes vai ser necessário, principalmente em projetos arquitetônicos, a gente faz essa contratação, a gente terceiriza o serviço e tá tudo certo. Mas se o cliente mesmo quiser chamar um profissional e ele mesmo fazer essa contratação, tá tudo certo também. A gente só pede para que a gente faça a troca desses contatos para que a gente pegue esses projetos
para compatibilizar, porque essa é sim uma responsabilidade nossa. E agora eu vou falar da última categoria, que é o quê? A obra, né? Depois do projeto, a obra precisa acontecer e de preferência não parar na metade, como acontece muitas vezes. E para que isso não aconteça, o ideal é que o autor do projeto esteja na obra, não é mesmo? Inclusive, a gente já fez um vídeo falando sobre a importância do arquiteto na obra, que ficou incrível, vou deixar aqui na descrição para vocês. Lá eu explico direitinho sobre as formas que o arquiteto pode estar na obra. Mas resumindo, existem 3 possibilidades. Visitas técnicas, que é quando o cliente solicita algumas visitas avulsas para fiscalizar algum serviço. Tem o acompanhamento de obra, que daí são visitas mais regulares, com mais responsabilidade. E tem a administração de obra, que daí é responsabilidade total, desde o planejamento até a fiscalização de obra, com a garantia de que essa obra vai acontecer conforme o projeto. É isso, gente. Espero que tenham gostado. Comentem aqui embaixo se ficaram com alguma dúvida. Um beijo pra vocês, fiquem com Deus e não deixem de curtir esse vídeo para ajudar o nosso canal a crescer cada vez mais.